Vamos lá então para o último relato da noite, que é a Maledite que morava na frente da nossa casa. Hum. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulana, tenho 40 anos e atualmente eu moro em Brasília, Distrito Federal, há 20 anos. Vou contar uma história que aconteceu com a minha mãe. Não haverá nomes no relato, porém, se tiver, já estarão trocados. Deixa eu tomar mais um gole d'água. Sem afogar. Socorro. Vocês não têm noção como eu afogava, gente. Eu não conseguia beber água. Nossa, era ruim. Aí eu dei valor pra beber água. Falei, nossa, quando eu puder, eu vou tomar só umas goladas, a garrafa inteira. Porque dava sede, eu não conseguia tomar nenhum golinho. Que aí já afogava tudo. Afogava mesmo, que nem quando você entra na piscina, assim, ó. Volta pelo nariz. Ai, era horrível. Mas já passou, agora eu consigo engolir. Voltando aqui, então. Sou goiana, com muito orgulho, de uma cidade pequena. Nasci e fui criada lá. Só que antes de morarmos lá, os meus pais, eu e meus irmãos, e toda a família do meu pai e da minha mãe, nós morávamos em uma cortela, por nome tal. Uma cidadezinha remota, nem perto de onde a gente morava. Vivi uma parte da minha infância lá. Só que, como eu disse, eu nasci. Nossa, ela fala bastante das cidades, então eu vou falar. Ou não. Tá, só que, como eu disse, eu nasci na cidade tal e morei nessa outra cidade pequenininha até os meus 6 para 7 anos de idade. Bom, mudamos para a cidade onde eu nasci na década de 90 e morávamos numa casinha bem pequena, numa rua muito perigosa na época, por conta de muitos bares e bordéis que tinham nessa rua e ali por perto. Não me lembro quanto tempo, porém um pouco depois que já estávamos morando lá nessa casa, mudou uma família para uma casa na frente da nossa. E o pouco que me recordo, Ana, ficamos amigos muito rápido dessa família. Não me lembro quanto tempo. Ah, não, eu tô voltando aqui. Ficamos amigos muito rápido dessa família. Minha mãe era uma mulher muito acolhedora. Então, ela já foi fazendo amizade rápido com os novos vizinhos. Na verdade, Ana, até hoje eu nunca conheci uma pessoa tão bondosa como a minha mãe, que hoje já é falecida, infelizmente. Ana e Assombrados, eu me lembro que essa família começou a frequentar a nossa casa, almoçávamos juntos aos domingos e outros dias da semana também. Eu me lembro que eu brincava muito com a filha dessa mulher e nos dávamos muito bem. Inclusive, eu tenho até uma foto do meu aniversário que ela e o seu irmão estão nessa foto. Até aí, Ana, nada de anormal. Mas as coisas começaram a mudar de repente. Um certo dia, todos almoçando em nossa casa, se não me lembro, ou se não me engano, era um domingo. Se não me engano, era um domingo mesmo. Essa moça, nossa vizinha, estava ajudando a minha mãe na cozinha. E ela terminou de fazer a salada em uma vasilha de vidro, daquelas tipo Marinex, sabe? Sei. Então, quando ela terminou, pegou a vasilha de salada na mão para guardar na geladeira. A vasilha inteira se despedaçou nas mãos dela. Ana, eu me lembro muito bem. A vasilha virou pedacinhos pequenininhos, em questão de segundos. Eu lembro que eu fiquei encabulada e nunca esqueci aquilo. Uma outra vez estávamos dormindo, de madrugada, e a tampa de vidro do fogão quebrou em pedacinhos também, do mesmo jeito que a vasilha de vidro. Ficamos sem entender nada na época. Bom, Ana, aquela vizinha se mostrava uma pessoa bacana e muito prestativa. Só que de uma hora para outra, a minha mãe não permitia mais que eu brincasse com a filha dela, e nem os meus irmãos com o filho dela. E ela também não frequentava mais a nossa casa. Eu confesso que eu não entendi nada, mas eu obedeci a minha mãe. Bom, o tempo passou e um dia eu perguntei à minha mãe o porquê que de repente ela proibiu a gente de brincar com os filhos daquela mulher.
E também ela. E ela também não ia mais na nossa casa. A mulher, né? Ana, o que a minha mãe me disse foi algo que me assustou muito, porque eu não esperava por isso mesmo. A minha mãe era uma mulher muito trabalhadora. Eu me lembro que ela trabalhava de dia como costureira em casa e à noite ela trabalhava como zeladora e merendeira de uma escola, que não ficava perto da nossa casa, não, Ana. Ela tinha que andar uma distância de mais ou menos 30 minutos para ir e mais 30 minutos para voltar. E ela sempre ia e voltava sozinha. Meu pai cuidava de nós em casa à noite. Minha mãe contou, Ana, que um dia havia acabado a água na casa dessa nossa vizinha e ela pediu para tomar banho lá em casa e também dar banho nos filhos dela. Então ela pediu para minha mãe levar uma toalha no banheiro para ela e ela pediu para minha mãe entrar dentro do banheiro. Minha mãe, muito envergonhada, entrou de cabeça baixa sem olhar para ela e de repente essa mulher puxou a minha mãe e tentou agarrar ela. Minha mãe ficou apavorada, Ana, tadinha. E a mulher disse que queria ela, que estava apaixonada por ela. Quando minha mãe assustou, ela disse que olhou para... Quando minha mãe se assustou, e aí ela disse que olhou para as partes íntimas da mulher. E Ana, a mulher tinha um órgão genital masculino. E estava bem no ponto, sabe? Uai! Minha mãe saiu correndo. E foi depois disso que ela não permitiu que eles fossem mais na nossa casa. E não terminou por aí, não. Gente, nem eu esperava por essa. Peraí que eu até perdi a voz. Brincadeira. Como a minha mãe trabalhava à noite, Ana, ela disse que percebeu que estava sendo seguida por alguém. E mais que depressa, ela apertava os passos. Ela percebeu que todos os dias era a mesma coisa. E ela começou a ficar muito apavorada. Tanto que o meu pai começou a buscá-la no trabalho. Eu só tô lembrando da cena. Imagina! Tipo, você toma susto 2 vezes. O que tá acontecendo aqui? Enfim, continuando. Tanto que o meu pai começou a buscá-la no trabalho dela. Um dia o meu pai, não podendo buscá-la, teve que ir para casa sozinho. Ou ela teve que ir para casa sozinha. E não deu muito tempo, Ana, que ela estava caminhando, percebeu uma pessoa numa bicicleta do outro lado da rua e quando ela olhou, Ana, era a mulher, a nossa vizinha, que passou a mão no pescoço dela. Passou a mão no pescoço, fazendo um sinal de ameaça para minha mãe. Tipo assim? Minha mãe, mais que depressa, correu até chegar em casa. Ana, eles ainda moravam na frente da nossa casa quando isso aconteceu. Minha mãe me disse que esse era o maior pavor dela. E como somos evangélicos, minha mãe começou a fazer uma campanha de oração para Jesus livrá-la. Ana, não deu uma semana. Aquela casa estava vazia. Ninguém havia visto eles se mudarem. Sumiram. Ficamos sabendo depois que eles tiveram que se mudar às pressas, porque o marido dela havia assassinado uma pessoa. Só uma observação, Ana. Minha mãe me contou que aquela mulher tinha os 2 sexos. Já suspeitei também disso. Ela se infiltrou lá em casa porque já havia gostado da minha mãe na primeira vez que viu. Pegou a nossa confiança e tentou fazer essas coisas aí com a minha mãe. Bom, Ana, peço perdão se ficou muito grande o meu relato. Estarei enviando mais relatos, pois muitas coisas já aconteceram conosco. E muito obrigada por ler o meu relato. Desejo tudo de bom para vocês e para todos que estão assistindo. Um grande beijo. Beijo para você, muito obrigada. Gente, que história, né? Que coisa, mas não era Mona Gente não, aquele povo, porque
cara matou alguém e a mulher ameaçando. Gente, que perigo. Povo louco. Beijos. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.